Olá, meus alunos da primeira série. A aula de hoje nós vamos fazer uma correção da página 58, número 1 e 3, sobre estudo do sinal da função quadrática. Então vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte: estude o sinal de cada uma das funções a seguir. Então, estudar o sinal, você pode dividir em 3 passos. Como está aqui a resolução, peguei a resolução do livro mesmo. Você pode dividir em 3 passos. Primeiro passo, achar o x1 e x2, caso houver, né? Segundo passo, você vai desenhar o gráfico simplificado. E terceiro passo, você vai escrever a solução da função. Então vamos lá. A função é essa daqui, ó, y igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Letra A, né? Da número 1. Calculando aqui, jogando na fórmula de Bhaskara, né? Primeiramente jogamos na fórmula do delta, vai ser encontrado um delta positivo, né? Joga na fórmula de Bhaskara e acha dois valores para x, né? Foi 3 e 4. Eu não vou entrar nesse detalhe não, porque vocês já estão acostumados com isso aqui desde o ano passado. Então achamos x1 e x2, 3 e 4. Como eu achei dois valores de x, significa que a minha função ela vai cortar o eixo x em 2 pontos, tá aqui, ó, 3 e 4. O meu A não é negativo, então a minha concavidade vai ser voltada para baixo. Então eu faço o desenho da parábola assim, cortando o 3 e o 4 e a concavidade voltada para baixo. Pronto. Agora eu vou fazer, ó, tudo que está... O sinal da função, gente, é dizer onde o y é positivo e negativo. Por exemplo, aqui nessa minha curvinha que está acima do x. Tudo que está acima do x é positivo no eixo y. E tudo que está abaixo aqui do eixo x é negativo no y, tá? Então, olha só, essa parte aqui está acima do eixo x, quer dizer que é positivo no y. E essa parte aqui, antes do 3, é negativa no y, e depois do 4 também é negativa no y, né? Então, vamos lá. A solução, nós vamos dizer quando a função é igual a zero, quando ela é maior do que zero e quando ela é menor do que zero. Vamos lá. Quando que minha função vai ter o valor igual a zero, ou seja, quando que o y vai ter o valor igual a zero? Quando o x for 3 ou 4, certo? Então, você vai dizer assim, ó, quando que minha função vai ser igual a zero? Aí você vai dizer o que está acontecendo no x, tá bom? Quando que o y vai ser zero? Você vai dizer o que está acontecendo no x, tá aqui, ó. Quando que o y vai ser zero? Quando o x for 3 e o x for 4, né? Tá aqui. For 3 ou 4, né? Agora, quando que o y vai ser positivo? Ou seja, quando que minha função vai ser positiva? Quando o x tiver esse intervalo aqui, ó. Quando o x for maior do que o 3 e menor do que o 4, tá aqui. E quando que a minha função vai ser negativa? Quando que o meu y vai ser negativo? Quando o x for menor do que 3 e quando o x for maior do que 4. Pronto, essa é a letra A. Letra B, da número 1. A função é essa, g de x igual a menos 2x ao quadrado, menos 3x, menos 5. Eu vou calcular primeiramente o valor de delta, ó. Aí eu descobri que o delta deu negativo. Se o delta deu negativo, você nem precisa perder seu tempo calculando a forma de Bhaskara, não, porque não vai ter valor para x, tá? Então, como o delta já deu negativo, eu sei que o meu gráfico não vai cortar o eixo x, tá? Aí, o que eu vou observar agora? O meu A não é negativo, então quer dizer que a minha concavidade está voltada para baixo. E como não vai cortar o eixo x, eu desenho ela abaixo do eixo x, ou seja, a minha função por completa, que é essa parábola aqui, vai estar no lado negativo do y, tá? Então, por isso está aqui desenhado aqui os menos todinho aqui, quer dizer, a minha função toda vai estar abaixo do eixo x, ou seja, a minha função inteira vai ser negativa. Então, olha só, esses dois aqui eu coloco, ó, não existe x real tal que a função seja igual a zero. Não existe x, ou seja, qualquer valor de x é real, né? Não existe valor de x para que a minha função seja positiva. Agora ela só é negativa, então vou colocar, ó, a função g de x será negativa para qualquer valor de x, ou seja, para todo x sendo um número real, ou seja, qualquer valor de x a minha função vai ser negativa, tá? E não existe valor de x fazendo com que a minha função seja igual a zero e não existe valor de x que faz a minha função ser positiva. Pronto, essa é a letra B. Letra C. Essa é a minha função, né? F de x é igual a 1 sobre 2x ao quadrado menos 5 sobre 2x mais 3. Jogando na fórmula do delta, né? Eu vou achar um delta positivo, depois eu jogo na fórmula de Bhaskara, vou achar o x1 sendo 2 e o x2 sendo 3, tá?
Aí eu vou observar o A. O meu A é positivo, então eu vou desenhar minha parábola cortando o eixo X em 2 pontos, a concavidade voltada para cima porque o A é positivo. Desenho aqui ela cortando o 2 e o 3, né? Sempre você coloca o número menor, depois o maior, tá? Porque os números crescem da esquerda para a direita. Pronto, o que está acima do eixo X é positivo, então tudo que está aqui, ó, ela vai ser positivo. Então, do 2 para trás vai ser positivo, do 3 para frente vai ser positivo, e essa curvinha aqui da parábola vai ficar no negativo, ou seja, vai ficar no negativo do y, e essa parte aqui é positiva no y, essa parte aqui é positiva no y. Então, vamos escrever a solução da minha função. Vamos lá. A minha função será igual a zero, ou seja, os valores de y serão igual a zero quando o x for igual a 2 ou x igual a 3. A minha função será maior do que zero, ou seja, a minha função será positiva, ou também pode dizer que o meu y será positivo quando o x tiver valor menor do que 2 e maior do que 3, tá? Menor do que 2 ou maior do que 3. E quando que a minha função será negativa? Quando o x estiver nesse intervalo aqui, quando o x for maior do que 2 e menor do que 3. Pronto, essa é a letra C. Letra D, a função é essa daqui, ó, y igual a x ao quadrado mais 4. Calculei o delta, né, descobri que o delta deu negativo, deu menos 16, portanto, não vou calcular valores de x, porque não existe, tá? Então, vou observar quem? O A. O meu A não é positivo, então a minha parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Então, vou desenhar ela toda acima do eixo X, né, porque ela vai ficar toda positiva, né, que a concavidade é voltada para cima, não tem como colocar aqui abaixo, senão ela cortaria o eixo X, né, então coloca ela toda acima do eixo, porque ela não vai cortar, ela vai crescer para cá e não vai cortar o eixo X, então ela vai ficar toda positiva. Então eu escrevo, ó, não existe valor para x de forma que a minha função seja igual a zero. Quando que a minha função vai ser igual a zero? Não existe valor para x que faz a minha função ser igual a zero. Quando que minha função vai ser maior do que zero? Para qualquer valor de x, tá? Às vezes escreve aqui de uma forma diferente, mas eu estou traduzindo de uma forma para vocês entenderem, tá? Estou dizendo de uma forma para vocês entenderem. Quando que a minha função será maior do que zero? Para qualquer valor de x. Você pode escrever desse jeito que eu estou falando mesmo, tá? Ó, y será maior do que zero para qualquer valor de x, tá? Aqui é real porque pode ser qualquer número real, né? Número com vírgula, fração, qualquer número. Número real representa qualquer tipo de número. Então, para qualquer tipo de número que o x for, a minha função vai ser maior do que zero. Ela vai ser positiva. E quando que a minha função vai ser negativa? Não existe valor de x que faz a minha função ser negativa, porque ela é toda positiva. Pronto. Letra E. Olha só, a minha função é essa, né, letra E. Y é igual a menos x ao quadrado mais 10x menos 25. Jogo na fórmula do delta, né, meu delta vai dar um número igual a zero, né, portanto eu descobri os dois valores de x igual a x1, 5, x2, 5. Quer dizer, a minha função vai apenas tocar o eixo x em um ponto. Agora, eu vou ter que olhar o A. O meu A não é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Então, desenha ela assim, ela sobe, toca o eixo x no 5 e volta para trás e desce. Pronto. Agora, essa daqui, ó, antes do sim, tudo que está antes do sim na minha função, ela é negativa. E tudo que está depois do x, ela é negativa também. O único ponto que ela não vai ser negativa é no 5. No 5 ela vai ser o quê? O y vai ser o quê? Zero. Então, não tem, a minha função, ela, em momento algum, ela vai ser positiva. Ela vai ser negativa e igual a zero. Então, vamos lá. Quando que o meu y, ou seja, quando que a minha função vai ser igual a zero? Para o valor de x igual a 5. Quando o x vale 5, a minha função vale zero. Ou seja, quando o x vale 5, o y vale zero. Tá? Quando eu digo função, gente, a gente quer dizer y, tá? Função quer dizer o y. Ou seja, quando que o y vai ser igual a zero? Quando o x for igual a 5. Agora, quando que o meu y vai ser positivo? Quando que a minha função vai ser positiva? Não existe valor de x para que a minha função seja positiva, tá? Agora, quando que o meu y vai ser negativo? Para qualquer valor de x diferente de 5. Porque quando a minha função é igual a 5, o meu y é zero. E quando o meu x é qualquer outro valor, ela é negativa, tá? Então, para minha função ser negativa, qualquer valor de x diferente de 5, ou seja, o x sendo diferente de 5, qualquer outro valor, a minha função é negativa. Letra F.
a função é h de x igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 3, né? Calcula aqui o meu delta, também esse aqui o meu delta vai dar igual a 0, tá? Por isso que eu achei dois valores de x aqui, ó, 1 e 1. Então, da mesma forma, ela vai apenas tocar o eixo x em um ponto. Agora eu vou ter que saber desenhar a minha parábola para saber se eu faço ela para cima ou para baixo. Eu vou olhar aqui, o meu A não é positivo, então eu vou fazer ela acima do eixo x, né? Minha função vai ser positiva, ou seja, ela com a cavidade voltada para cima. Ela desce, toca aqui o eixo x no 1 e volta de novo. Ou seja, tudo que está antes do 1, a minha função é positiva no y. E tudo que está depois do 1, a minha função é positiva também no y, tá? E no 1 ela vai ser igual a 0. Então vamos lá. Quando que a minha função vai ser igual a 0? Quando x for igual a 1. Quando que a minha função será positiva, maior do que 0? Maior do que 0, né? Desculpa. Maior do que 0. Para qualquer valor de x diferente de 1. Ou seja, o x não sendo o 1, a minha função, qualquer outro valor que o x assumir, a minha função vai ser positiva. E quando que a minha função vai ser negativa? Não existe valor de x que faz a minha função ser negativa, tá bom? Então a minha função ou ela é positiva ou ela é igual a 0, ou seja, o meu y vai ser ou positivo ou o meu y vai ser igual a 0. Eu não vou ter, no caso dessa função, y negativo, tá? Se você montar aquela tabelinha, tá certo? Você pode jogar qualquer valor para x, você nunca vai encontrar, nessa função aqui, você nunca vai encontrar um y negativo, você só vai encontrar y positivo, ou 0 ou então positivo, você não acha, pode jogar qualquer valor para x, tá? Então, a função é você descobrir o y, correto? É o seguinte, como o meu vídeo já está um pouquinho grande, eu vou parar por aqui a correção dessa aula e vou fazer um segundo vídeo como continuação dessa correção, certo?